campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Meus irmãos, minhas irmãs, então nós vamos neste momento para mais uma leitura do nosso Evangelho e algumas reflexões sobre essas lições tão grandiosas que Jesus nos trouxe. Então, abrindo o Evangelho, nos caiu o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu vou ler os itens 3, 4, 5 e 6. Os 3 primeiros são trechos da Bíblia que vêm assim ser o suporte complementar à explicação que dá depois através do Espiritismo. E o subtítulo é: Todo aquele que se eleva será rebaixado. Naquela ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus então chamou uma criança e, colocando-a no meio deles, respondeu: Em verdade, eu digo a vocês que todo aquele que não se assemelhar à simplicidade e à pureza desta criança não entrará no reino dos céus. Porém, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome uma criança como essa, a mim é que estará recebendo. Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5. O item 4. A mulher de Zebedeu, com seus 2 filhos, aproximou-se de Jesus para pedir um favor. Ele perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Ordena a meus 2 filhos para que sente no seu reino, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus, respondendo, lhe disse: Você não sabe o que está me pedindo. Depois perguntou aos 2 jovens: Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles responderam: Podemos. E Jesus disse: É verdade que vocês podem beber do cálice que eu vou beber. Mas no que diz respeito a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai tenha preparado. Quando ouviram isso, os 10 apóstolos se indignaram contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, disse-lhes: Todos sabem que os governadores dos povos dominam seus governados e que os poderosos exercem sobre eles o seu poder. Isso não deve acontecer entre vocês. Ao contrário, todo aquele que quiser ser o maior, que seja um servidor. E aquele dentre vocês que quiser ser o primeiro, que seja um escravo. Procurem seguir meu exemplo, pois eu não vim para ser servido, e sim para servir. Vim dar minha vida para que isto sirva de exemplo a muitos. Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. No item 5 consta o seguinte: Num dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para ali fazer sua refeição. Os que já estavam lá ficaram a observá-lo. Jesus, notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares à mesa, deu-lhes um conselho. Quando forem convidados a um banquete, não sentem nos primeiros lugares, porque pode acontecer que na festa estejam pessoas mais importantes e que o dono da casa peça para que cedam seus lugares a eles. E vocês, envergonhados, terão que buscar as últimas acomodações. Portanto, quando forem convidados a uma cerimônia, procure os últimos assentos, para que quando chegar o dono da casa que lhes convidou, diga: Amigos, sentem-se mais próximo de mim. E isso será para vocês um motivo de glória perante os outros convidados, que também estiverem sentados à mesa, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. É um trecho que está em Lucas, capítulo 14, versículos 1
e 7 a 11. E o item 6, então, vem a ser a explicação que a doutrina espírita dá sobre essas passagens. Esses ensinamentos estão de acordo com o princípio da humildade, que Jesus não cansa de enfatizar como condição essencial para a felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele resumiu assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Jesus usa a criança como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Ou seja, terá uma vida futura mais feliz todo aquele que não tiver nenhuma pretensão de ser superior ou de ser infalível. A base do ensinamento de Jesus está nessas palavras: todo aquele que quiser ser o maior, que seja um servidor. E também quando diz: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. O Espiritismo vem confirmar esses ensinamentos e mostrar que no mundo dos espíritos, os que foram humildes na terra encontram-se em melhor situação do que aqueles que foram orgulhosos e poderosos. Ao morrer, os simples e os humildes levam consigo aquilo que constitui a verdadeira grandeza no céu, ou seja, as virtudes. Os ricos e poderosos deixam na terra tudo que fazia sua grandeza e que não podem levar para outra vida, isto é, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza e todas as coisas que não possuem importância verdadeira. Assim eles chegam ao mundo espiritual desprovidos de tudo, como náufragos infelizes que perderam até mesmo suas roupas. Conservam apenas o orgulho, o que torna sua nova posição ainda mais humilhante, pois veem acima deles e cheios de glória aqueles mesmos a quem humilharam na terra. O princípio da alternância entre a posição dos orgulhosos e dos humildes é explicado pelo Espiritismo através das encarnações sucessivas, no qual aqueles que tiveram uma posição elevada em uma existência terrena e foram dominados pelo orgulho e pela ambição, serão rebaixados até a última posição na existência seguinte. Portanto, não procure os primeiros lugares na terra, nem se coloquem acima dos outros, se não quiserem ser obrigados a descer. Procurem, ao contrário, a posição mais humilde e mais modesta, porque Deus saberá dar-lhes um lugar mais elevado e melhor, se assim o merecerem. Então, esta é a lição que Jesus nos traz há mais de 2000 anos, né? Que fala assim sobre a nossa humildade. E até hoje nós estamos assim a braços ainda, né, irmãos, sobre essa nossa dificuldade de compreender um tema assim tão relevante, tão profundo. E continuamos ainda apegados muito às coisas terrenas, aos títulos, à nossa posição social, às coisas que temos, nos envaidecendo muitas vezes, nos enchendo de orgulho por aquilo que temos e esquecemos daquilo que devemos ser, na verdade. Então, essa é uma passagem que nos faz recordar sobre esse tema tão profundo e tão importante enquanto que estamos aqui na Terra, para que possamos reflexionar sobre isso. A gente realmente assim repensar a nossa vida, né? Tudo que a gente já aprendeu, tudo que nós já assimilamos de conhecimento através das vidas sucessivas.
porque esse momento que estamos vivendo agora não é a nossa única existência, né? É apenas mais uma etapa. Então, nós já tivemos muitas etapas e experiências, já vivenciamos muitas coisas. Quantas vezes nessas outras etapas a gente errou feio, caímos feio, cometemos graves erros diante das leis de Deus, já fomos extremamente cruéis e desonestos. E hoje estamos aqui, já um pouco melhores, já tentando colocar mais em prática esses ensinamentos do Cristo, por hoje compreender um pouco mais. Porque é só através dessas experiências vividas, através dos tempos, que nós vamos realmente colocando no nosso ser aquele aprendizado. E enquanto que a gente não sentir na pele todas as experiências, é muito difícil a gente gravar, é difícil a gente aprender de verdade as lições tão profundas e tão importantes para o nosso espírito. Porque nós esquecemos, quando estamos no plano terreno, nós esquecemos facilmente que somos espíritos eternos, somos espíritos imortais. Até porque, quando nós encarnamos, nos é colocado um véu de esquecimento do nosso passado, das coisas que a gente já vivenciou e que agora, nesse momento, não interessam. Eles só viriam, na verdade, a nos trazer muita perturbação, muitas vezes. Então, Deus é tão sábio, tão justo, tão misericordioso, que Ele nem permite que saibamos o que fizemos no passado. O que passou, passou, não importa. Já foi lição que tivemos e talvez tenhamos que retomar muitas delas, porque ainda ficaram inacabados, né? O conhecimento, a experiência ainda não está acabada, mas agora, neste momento, elas não interessam. Então, o que fica para nós agora? O que nós estamos vivenciando agora? Né? Analisando assim a nossa vida, como é que nós estamos vivendo, o que são as nossas tendências, como é que nós estamos reagindo diante de todos os acontecimentos que vêm assim para nós em termos assim de ajuda espiritual e de convivência uns com os outros. Então isso é o mais importante. E nessa passagem aqui que Jesus coloca, né, para a gente não ficar procurando assim se sobressair, a gente não ficar querendo sempre os primeiros lugares, querer se projetar socialmente, porque isso muitas vezes, ou no mais das vezes, nos traz imensos desgostos lá adiante, porque nós vamos nos dar conta que foi tudo assim uma ilusão. Porque se eu ficar vivendo sempre só nessa busca da projeção social, na busca dessa vida superficial, eu vou ter muitas dores e sofrimentos lá adiante. Porque a nossa vida aqui é uma vida interior, é uma vida espiritual. Nós viemos aqui para essa escola do mundo, para aprender um pouco mais, para nos despojar um pouco mais das nossas misérias humanas. Mas o nosso orgulho é tanto, o nosso ego que se forma nessa existência, ele se acha assim o dono das coisas, e nós normalmente damos muito mais atenção ao nosso ego, que é a nossa persona daqui e agora, e achamos que isso que é importante, quando na verdade o que é o mais importante é o que está dentro de nós, lá no nosso subconsciente, que é o nosso verdadeiro espírito, o nosso self. Ali estão armazenadas todas as nossas experiências vividas, ali está tudo aquilo que somos na realidade. Mas numa existência como agora, o que a gente faz? Nós não queremos saber daquilo que nós fomos realmente, daquilo que nós somos na realidade. Normalmente a gente quer vivenciar aquilo que a gente acha importante, que a gente sente importante agora.
Então esse agora, ele é muito perigoso muitas vezes, se a gente não tem o conhecimento e o equilíbrio necessário para lidar com isso. E muitos de nós se deixam levar facilmente pelo ego, que se acha o senhor do pedaço. É ele que manda, é ele que sabe, ele que é o mais importante e não dá nem um pouco de atenção para o seu eu mais profundo, não deixa esse eu profundo, que é o espírito, que é a razão, se manifestar, porque ali ele sabe que tem muitas coisas que não vai gostar de saber. Então é muito melhor deixar aquele nosso eu profundo, verdadeiro, abafadinho ali, escondido. Mas isso é uma coisa muito ilusória, porque a gente vem ao mundo justamente para trabalhar o nosso eu profundo, mesmo sem ter acesso a essas informações que estão contidas no nosso subconsciente. Porque nós sabemos aqui e agora o que nós precisamos fazer. Como é que a gente pode saber o que eu preciso me corrigir? Através dos meus gostos, das minhas tendências, daquilo que eu gosto de fazer, das minhas buscas diárias. Então eu tenho assim subsídio bastante para me observar. O que eu estou fazendo? O que eu estou buscando de profundo na realidade na minha vida? Então essas questões são muito importantes para a gente refletir, porque senão, do contrário, nós vamos chegar na pátria espiritual e vamos nos sentir colocados lá nos últimos lugares, porque na verdade a gente não aproveitou esse momento de escola, a gente apenas correu atrás de uma projeção do nosso ego, do meu eu aqui e agora, que quer aparecer, que pensa que é o mais importante. Ele tem a sua importância sim, mas uma importância relativa, que é para se manifestar aqui nesse plano terreno, que é o palco da vida. Ele é importante para fazer apenas isso, mas nós não podemos esquecer de quem eu sou verdadeiramente. Todas as minhas experiências já adquiridas, toda a minha vivência que eu tenho desde os primórdios, desde o momento que eu fui criada por Deus, espírito simples e ignorante, vivenciando através dos tempos todo tipo de experiência. Então, esse momento que eu tenho aqui agora, ele é apenas mais uma fase, mais um piscar de olhos da minha vida eterna. Então, não precisamos nos angustiar que eu tenho que vivenciar tudo aqui agora, todas as experiências, tudo aquilo que eu quero, ficar naquela ansiedade de correr atrás de coisas fúteis e inúteis, quando a vida está nos convidando a reflexões muito mais profundas, muito mais sérias, porque Deus nos quer seres realmente felizes. E como é que a gente vai ser feliz agarrado nas nossas inferioridades, nos nossos instintos inferiores? Então é isso que nos faz sofrer, é isso que nos faz nos perder por aí, deixando de lado as coisas importantíssimas. Então, se eu realmente quero me elevar, que eu não quero chegar na pátria espiritual e me sentir lá embaixo espiritualmente, eu tenho que me esforçar aqui. Eu tenho que reconhecer que eu sou apenas mais um espírito aqui, junto com todos os demais, aprendendo, reconhecendo que eu tenho também minhas fraquezas, como todos nós temos, que nós temos muitas coisas a aprender. Então, nesse sentido que Jesus vem nos chamar a atenção, né? Da gente não querer se elevar por demais naquilo que a gente nem é. Estamos longe de ser aquilo que pensamos ser. E sim buscar cada vez, em cada existência que temos, o verdadeiro ser que somos e procurar corrigir aquilo que em outras épocas a gente ainda não conseguiu acertar. Então esse é o propósito maior da vida. E Jesus está sempre junto conosco, nos ajudando nessa escalada.
A gente nunca está sozinho. Temos os nossos benfeitores espirituais sempre nos intuindo, nos protegendo, nos amparando nessa caminhada, que eles sabem muito bem que é difícil, porque eles também já passaram por isso. Então, assim, meus irmãos, neste momento e com muita gratidão a Deus, encerramos este momento de reflexão. Que Deus ampare a todos nós e nos conduza sempre pelo caminho do bem e da paz. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site